Filosofia, terceiro ano, unidade 1, trilha 1. Cadernos de apoio à aprendizagem. Gravação de Renato Yoshikawa para uso exclusivo da pessoa com deficiência, não podendo ser comercializada conforme Lei 9610/98. Cidade do São Salvador, Bahia, 7 de abril de 2021. Trilha 1. Tema: Ética e Moral. Encontros e diferenças. Subtítulo: Botando o pé na estrada. Questões. 1. Você sabe o que é ética? 2. Você se percebe enquanto sujeito moral? 3. Como saber se aquilo que penso, faço e ou desejo é certo ou errado? 4. Você sabe a diferença entre ética e moral? 5. Existe ética sem o outro? Subtítulo 3. Lendo as paisagens da trilha. Agora observe estas charges e responda às perguntas que seguem. Descrição das duas histórias em quadrinhos. Figura 1. História composta por 3 quadrinhos coloridos, um ao lado do outro, formando o que se chama tirinha. Balões de fala trazem em seu interior as palavras ditas pelas personagens. O primeiro quadrinho mostra uma mulher, um homem e 2 crianças, todos caucasianos, dentro de um carro. Estas pessoas sorriem e seus corpos foram representados em cores, contrastando com o carro, que foi pintado unicamente de cinza. O homem, que é o motorista, diz: Os políticos são muito corruptos. No segundo quadrinho, há uma placa de trânsito indicando a velocidade máxima permitida no local. Alguém que não aparece na cena diz: Olha a velocidade. No último quadrinho, o motorista dá dinheiro a um policial, que o aceita. O motorista fala: Valeu, seu guarda. Figura 2. História composta por 2 quadrinhos coloridos, entre parênteses, tirinha. O primeiro quadrinho mostra um rapaz ruivo, dizendo as seguintes frases, escritas dentro de 3 balões de fala. Balão 1. Este deputado é corrupto. Balão 2. Aquele ali é ladrão. Balão 3. Esse aqui não presta. Um último balão de fala traz o desenho de bomba, caveira com ossos e traços. Os desenhos de 4 rostos de homens, em preto e branco, também aparecem em volta do rapaz. No segundo quadrinho, uma loira pergunta ao rapaz: Em qual você votou? Ao que ele responde: Não me lembro mais. Fim da descrição das imagens. Disponível em eticaparajovens.com.br. Questões. 1. Qual o papel da escola na formação ética e moral dos estudantes? 2. A ética é diferente quando empregada nas relações corporativas e nas relações pessoais? 3. Em sua opinião, de maneira geral, falta ética no meio político? Explique com exemplos. 4. Há variação na intensidade e abrangência do impacto da falta de ética nas situações retratadas nas charges? Justifique. Subtítulo 4. Explorando a trilha. Vamos avançar e adentrar um pouco mais na trilha, abre aspas, ética e moral, 2 pontos. Encontros e diferenças, fecha aspas. A proposta é: pesquise em jornais, revistas ou nas redes sociais 3 fatos que envolvem o uso ou não da ética. Sobre cada um deles, registre. 2 pontos. Item 1. A fonte, o título e as consequências positivas e ou negativas dos fatos, assim como sua repercussão social. Item 2. O tipo de reação que provocaram em você e se houve reações adversas por parte dos outros e qual sua opinião sobre elas.
Agora que você já apresentou o que pensa sobre o tema e relacionou com situações do cotidiano, vamos continuar a trilha com a leitura de dois textos e, entre aspas, ouvir o que alguns autores falam sobre ele. Texto 1. Título: A importância da ética e da moral em sua vida. Parágrafo: discutir sobre ética é uma das questões mais complexas que existem. Quantas vezes uma pessoa já acusou a outra de ser, entre aspas, antiética, mas sem ter a mínima ideia do que significa esse termo? Como disse uma vez o polêmico cartola do Vasco da Gama, Eurico Miranda, dois pontos, abre aspas, ética é coisa de filósofo, fecha aspas, quando questionado se não estaria agindo errado em uma situação. Ética é coisa de filósofo, sim, mas também é coisa de jornalista, açougueiro, padeiro, escritor, professor de química, engenheiro, autônomo e para todos os seres humanos. Discutir sobre ética é avaliar qual é a forma certa de agirmos, mas sem chegar a uma cartilha universal padrão sobre os comportamentos corretos. Afinal, com as transformações do mundo e as subjetividades implícitas, essa tabela de valores teria que ser atualizada a cada minuto. A ética está no campo das ideias e muitas vezes é confundida com moral. Basicamente, a moral é o tipo de atitude que você toma baseado no que acha certo e que tomaria mesmo se não tivesse nenhuma pessoa por perto te vigiando. A repressão oprime a moralidade, pois ela inibe aqueles de má índole de se manifestarem porque temem a punição, mas não porque são verdadeiramente bons. Uma parábola que ilustra a moralidade está no livro, abre aspas, A República, fecha aspas, do filósofo Platão. De forma resumida, a história conta que Giges era um pastor bondoso e que, ao descobrir um anel com poderes mágicos, poderia se tornar invisível. Quando fica invisível, Giges seduz a rainha, mata o rei e comete outras atrocidades. A moral da história é até que ponto alguém pode resistir à tentação se soubesse que seus atos não seriam testemunhados ou punidos? Enquanto a ética busca a reflexão da forma certa de agir, a moral é a prática. Você pode ter alguns valores éticos próprios, enquanto outra pessoa pode ter outros totalmente diferentes, e cada um agir da sua própria maneira, sem que nenhuma esteja necessariamente errada. Vamos pegar um exemplo prático. Um grupo de pessoas no trabalho se compromete que nenhuma irá de carro na quinta-feira, porque querem ajudar a preservar o meio ambiente. Elas estabeleceram um valor ético e ninguém foi trabalhar de carro na primeira quinta-feira. Na outra quinta, João acordou mais tarde e perdeu o ônibus. Se ele não for de carro, o outro ônibus fará com que chegue uma hora atrasado e seja punido pelos seus chefes. Aí entra a questão da moralidade. Agir de acordo com os seus princípios ou não? Só agir quando convém não vale. Nossas limitações humanas não vão permitir que a gente haja sempre corretamente. Isso é natural. Mas é preciso abolir o tal do, abre aspas, jeitinho brasileiro, fecha aspas, e a ostentação aos, entre aspas, espertinhos. O mundo carece de exemplos. Então, que tal fazermos nossa parte? Fim do texto. Referência: Renan, Diego. A importância da ética e da moral em sua vida. Texto 2. Título: Ética e moral. Parágrafo. É preciso distinguir entre moral e ética. A dizer a verdade, nada na etimologia ou na história do uso das palavras o impõe. Dois pontos. Uma vem do grego, outra do latim, e ambas remetem à ideia dos costumes. Abre parênteses, ethos, vírgula, mores. Fecha parênteses. Observação. Soletrando ethos.
T-H-O-S. Pode-se, todavia, distinguir uma nuance, segundo se ponha o acento sobre o que é estimado bom ou sobre o que se impõe como obrigatório. É por convenção que reservarei o termo, entre aspas, ética, para a intenção da vida boa realizada sob o signo das ações estimadas boas, e o termo, entre aspas, moral, para o lado obrigatório, marcado por normas, obrigações, interdições caracterizadas, ao mesmo tempo, por uma exigência de universalidade e por um efeito de constrição. Pode-se facilmente reconhecer na distinção entre intenção de vida boa e obediência às normas a oposição entre duas heranças. Dois pontos. A herança aristotélica, na qual a ética é caracterizada por sua perspectiva teleológica, abre parênteses, de telos, vírgula, fim, fecha parênteses, e uma herança kantiana, na qual a moral é definida pelo caráter de obrigação da norma, portanto, por um ponto de vista deontológico. Fim do texto. Referência: Ricoeur, Paul. Ética e Moral. In, dois pontos, Leituras 1, dois pontos, em torno ao político. Agora, vamos, entre aspas, conversar com os autores. Apresente compreensão sobre o que eles falaram, respondendo às questões abaixo. 1. Quais as diferenças e semelhanças entre ética e moral? Ponto de interrogação. Observação: as palavras ética e moral foram escritas com a inicial maiúscula. 2. Você concorda que, abre aspas, ética é coisa de filósofo, fecha aspas, vírgula, apenas de filósofo? Justifique. 3. Considerando a parábola do anel de Giges, apresentada por Platão, até que ponto você resistiria à tentação de fazer coisas moralmente condenáveis se soubesse que seus atos não seriam testemunhados ou punidos? 4. Como a escola pode contribuir para a formação ética dos jovens? Fim das questões. Vídeos complementares disponíveis no YouTube. Primeiro vídeo: Ética versus moral. Dois pontos. Como diferenciar conceitos, definições. Segundo vídeo: Educação, convivência e ética. E terceiro vídeo: Ética versus moral. Dois pontos. Relativismo. Subtítulo 5: Resolvendo desafios da trilha. Para continuar avançando, te desafio a fazer um estudo de caso, refletir e se posicionar a respeito da seguinte situação. Um menino, a pedido de sua mãe, foi de manhã à padaria para comprar pães de queijo. Como estava com dificuldades financeiras, o comerciante cobrou-lhe 30 centavos a mais pela mercadoria, pensando que este dinheiro não faria falta a uma criança de aparência tão saudável. No início da noite, o pai do menino voltou à padaria para comprar leite e equivocou-se ao pagar ao comerciante, dando-lhe 50 centavos a mais. O comerciante, no entanto, prontamente restituiu ao freguês os 50 centavos pagos a mais, considerando que o pai do menino era fiscal da prefeitura e que seria conveniente manter boas relações com as autoridades locais. Nenhuma das duas atitudes do comerciante pode ser considerada ética. Por quê? Vamos ampliar a reflexão sobre a ética e a moral assistindo ao vídeo aula, abre aspas, a ética e a moral, fecha aspas, disponível em pat.educacão.ba.gov.br/mtech. Subtítulo 6: A trilha é sua. Coloque a mão na massa. Faça um desenho ou colagem que represente o que para você é uma ação ética, e outro desenho ou colagem que represente aquilo que você não considera ético.
Subtítulo 7. A trilha na minha vida. Chegou a hora da produção textual. O filósofo alemão Immanuel Kant, soletrando K maiúsculo A N T, abre parênteses, 1724-1804, fecha parênteses, em sua ética apresenta uma espécie de norma, o itálico imperativo categórico, fim do itálico, a partir do qual as pessoas devem orientar suas ações. O imperativo categórico apresenta a seguinte formulação: dois pontos. Itálico, age apenas segundo uma máxima, abre parênteses, um princípio, fecha parênteses, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal, fim do itálico. Ou seja, ao agir, devemos considerar se aquela ação poderá ser seguida por todos os outros. Reflita sobre isso e sobre suas outras descobertas sobre ética aqui na trilha e elabore um texto apresentando suas considerações. Pense em um título bem interessante para seu texto e crie. Aqueles que pensam, criam. Registre em seu diário de bordo. Subtítulo 8. Proposta de intervenção social. Agora que chegamos aqui, vamos pensar em como você pode compartilhar com outras pessoas aquilo que aprendeu? Crie cards. Abre parênteses. Existem muitos tutoriais na internet, fecha parênteses, para postagem nas redes sociais ou cartazes para serem colados nos lugares de grande circulação do lugar onde você mora, provocando as pessoas a refletirem sobre a importância do comportamento ético para a boa convivência entre as pessoas. Exemplo: e se todos furassem as filas? Citação de Lia Casson, dois pontos, abre aspas, a ética das pequenas coisas é o que constrói a ética das grandes, e a falta de ética das grandes destrói a das pequenas. Fecha aspas. Fim da citação. Subtítulo 9. Autoavaliação. Esse é o momento de parar para pensar no processo que você percorreu até aqui. Foi prazeroso fazer essa trilha? Encontrou dificuldades? O que mais prendeu sua atenção ou te deixou intrigado? Avalie suas experiências e compartilhe com a gente suas reflexões. Conte tudo, não esconda nada. Este é um momento muito importante. De 0 a 10, qual a nota que você se atribui? Justifique. Registre em forma de texto no seu diário de bordo. Fim da gravação.